Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos nossos queridos e amados irmãos e irmãs que nos prestigiam nesta manhã ouvindo esta palavra que não é nossa, mas é uma palavra de Deus, registrada no Evangelho de João, no capítulo 20, versículos 19 a 31. Nós queremos dar um destaque especial aos versículos 19 e 20, onde nós lemos assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Que Deus abençoe meditar dessa palavra, que hoje terá como tema o final surpreendente da Páscoa das portas trancadas. Que Deus abençoe meditar dessa palavra em nossos corações. Queridos irmãos e irmãs, é sempre um privilégio poder chegar na sua casa, na sua vida e no seu coração, através da palavra de Deus. Vocês, maioria de vocês já me conhece há muito tempo, e não sei se vocês sabem, mas eu sempre gostei de contar histórias, e foi assim com as minhas duas filhas. Eu faço isso com o meu netinho Gabriel, eu faço isso com as crianças da escola dominical, e assim por diante. Nessa semana nasceu o meu segundo netinho, e o nome dele é Arthur. E aí então, daqui a alguns anos, quando eu estiver com uma idade assim mais avançada, e sentado na minha cadeira de balanço na varanda de minha casa, o Arthur estará ouvindo de minha boca a respeito de uma Páscoa atípica, que aconteceu alguns dias antes do seu nascimento. Uma Páscoa celebrada de portas fechadas, igrejas e casas de portas fechadas. E naquela Páscoa, os membros da igreja não puderam estar presencialmente no culto cantando Cristo o Senhor ressuscitou, já sobre a morte ele triunfou, o rei triunfou. Estavam confinados em casa, as pessoas estavam confinadas. O coral e as bandas não puderam louvar presencialmente o nome do Senhor Jesus Cristo, e o sermão do pastor precisou ser acompanhado pelos membros no interior de suas casas pelo aparelho celular. Naquele culto de Páscoa, de portas fechadas, trancadas, a Santa Ceia ela não foi celebrada, e as crianças da igreja não receberam seus deliciosos chocolates depois do culto. Mas um detalhe dessa história eu não poderei deixar de contar ao neto Arthur. E vocês devem estar se perguntando, mas que detalhe é esse? De que esta não foi a primeira Páscoa celebrada de portas fechadas. A primeira Páscoa cristã dos discípulos de Jesus foi celebrada também de portas trancadas. E isso o Evangelho hoje nos apresenta. No domingo de Páscoa, à noite, 10 discípulos de Jesus, eles estavam reunidos, e eles haviam trancado as portas, isto é, elas foram travadas com barras. E o motivo de todo esse cuidado é descrito no versículo 19. Diz ali que os discípulos estavam com medo dos judeus. Os discípulos, eles temiam ser presos por apoiar uma suposta conspiração de Jesus contra a autoridade imperial romana. O medo tem esse poder. O medo, ele tem esse poder até os dias de hoje. Ele tranca as portas para as oportunidades, ele tranca as portas para a esperança, ele tranca as portas para o otimismo, ele tranca as portas para o trabalho.
O medo, ele tem o poder de adiar o alívio de nossas dores e dúvidas, como aconteceu com Tomé, que esteve ausente nessa primeira reunião dos discípulos no cenáculo. Trancadas as portas, eles pensavam assim: nada de anormal irá nos acontecer, nós estamos seguros aqui. Mas mesmo assim, sentiam medo. O melhor, porém, estava por vir. Após a sua ressurreição, Jesus manifestou de forma mais completa os seus atributos divinos. Assim, embora ainda completamente humano, ele não permitiu que barreiras físicas o impedissem de cumprir os seus propósitos. Reparem que as barreiras não o detiveram no interior do sepulcro, por exemplo. A primeira barreira foram os panos do sepultamento. Estes não foram capazes de segurar o Cristo ressurreto dentro deles. Lendo o capítulo 19, versículos 38 a 42, ali nós lemos que enquanto José da Arimateia solicitava o corpo de Jesus a Pilatos, Nicodemos foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aloés era um tipo aromático triturado ou reduzido a pó, enquanto que a mirra era uma cola muito perfumada, que em pequenas quantidades era misturada à madeira em pó. Então juntos, Nicodemos e José de Arimateia tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como era o uso na preparação para o sepulcro. Em outras palavras, à medida que eles iam enrolando as bandagens de linho ao redor do corpo de Jesus, também iam espalhando especiarias entre as camadas. Se isso fosse feito numa pessoa viva, por mais forte que ela fosse, ela não conseguiria desvencilhar-se com facilidade. O evangelista João escreveu que quando Pedro e outros discípulos foram ao sepulcro, viram os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, os panos estavam presentes, o corpo de Jesus, porém, não estava. O que Pedro e o outro discípulo viram foram os panos do sepultamento, e estes, por incrível que pareça, não estavam desarrumados. Estavam exatamente como José e os outros haviam enrolado em volta do corpo do Senhor. Apenas eles estavam murchos, uma camada sobre a outra, pois o corpo de Cristo não estava mais ali. As camadas de panos e os 45 quilos de uma mistura de aloés e mirra não foram capazes de segurar o corpo de Jesus ali dentro. Do jeito que foram encontrados aqueles panos com as especiarias dentro deles, poderia-se concluir que nada ali havia sido tocado por mãos humanas. Os panos simplesmente murcharam. Aquela barreira estava vencida. Mas e a pedra? Sim, a pedra ali, na entrada do túmulo, seria aquela uma barreira intransponível? Nós somos informados que nem 20 homens eram capazes de removê-la. Como então Jesus poderia sair do sepulcro? Jesus, porém, saiu do túmulo e venceu o obstáculo da pedra como se ela nem estivesse lá. A Bíblia inclusive relata que quando as mulheres foram até o túmulo, a pedra já havia sido removida por causa de um terremoto, mas ela foi rolada para as mulheres entrarem e não para Jesus sair, pois quando entraram, o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus, após a sua ressurreição, então, ele manifestava de uma forma mais completa os seus atributos divinos. Assim, embora completamente humano, ele não permitiu que barreiras físicas o impedissem de revelar-se aos seus discípulos. Após ele ter superado as barreiras dos panos e da pedra que fechava a porta do sepulcro, então ele superou também uma outra barreira, a barreira das portas trancadas, das portas travadas com barras. Estas não foram obstáculos para Jesus aparecer e colocar-se no meio dos discípulos.
Reparem que o evangelista, ele não diz que eles ouviram entrar, mas ele simplesmente apareceu e colocou-se no meio deles. Isso soa como se Jesus já estivesse lá o tempo todo, oculto, e agora então ele revela-se como ele o fez junto a Maria Madalena no túmulo, conforme lemos em João 20, 14. E com todos aos quais ele também apareceu. E quando eles viram o Cristo ali diante deles, o medo deu lugar à alegria e à paz. Não uma alegria e não uma paz qualquer, mas era uma alegria advinda pelo fato deles terem visto o Cristo vivo, o Cristo que venceu a morte. Era uma paz decorrente da certeza de que os pecados todos estavam agora em Cristo devidamente perdoados. E também que a vitória sobre a morte, a vitória sobre o diabo estava consumada. Por isso, meus queridos irmãos, a Páscoa, ela sempre vai trazer uma mensagem de alegria. E como nós precisamos de alegria nos dias de hoje também. Mas como sentir alegria? Em época de pandemia, quando tudo parece dizer que essa alegria não é possível. Como sentir alegria nessa época? Você aí na tua casa, hoje, nós podemos dizer que você está feliz? Você se sente feliz? A exemplo de Jesus, nós estamos vivendo a nossa Páscoa de portas fechadas. Estamos trancados em nossa casa e provavelmente com medo. Como os discípulos estiveram com as portas trancadas, porque estavam com medo. Se saímos, podemos ser contaminados pelo coronavírus. Se ficamos em casa, podemos ser picados pelo mosquito da dengue e morrermos disso. Como sentir alegria num contexto onde milhões de pessoas não estão mais dormindo direito, com medo de não ter mais como pagar suas contas e honrar os seus compromissos? Como sentir alegria se as outras doenças não param, nem em época de pandemia, colocando em risco os nossos entes queridos? Só há um jeito: coronavírus, Aedes aegypti, doenças em geral, não são barreiras que consigam impedir a presença de Jesus entre nós. Ele já está aqui entre nós, em oculto, mas está aqui, participando sim das nossas dores, dos nossos medos e das nossas lágrimas. Em sua palavra e na Santa Ceia, Jesus se faz presente. Assim sendo, então, quando o meu netinho Arthur me perguntar como foi o final da história da Páscoa das portas fechadas, dias antes do nascimento dele, eu responderei: Arthur, essa história teve um final surpreendente e feliz. Tal como a primeira Páscoa de portas fechadas, que começou triste e terminou feliz, pelo mesmo motivo. Qual o motivo? Que Jesus se fez presente lá, naquela primeira Páscoa de portas trancadas, e se faz presente também nesta segunda Páscoa de portas trancadas. Ele se faz presente em nossas vidas. E assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque Jesus está comigo. E quando nós cremos nisso, aquilo que começa triste, termina alegre. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Você também tem essa paz e desfruta dessa paz e dessa alegria em Cristo? Essa paz e alegria é possível a partir da fé. Sem essa fé, essa paz e alegria inexistem. Mas pela fé no Cristo que venceu a morte, mesmo nós enfrentando as maiores dificuldades possíveis e inimagináveis, quem sabe, mas nós temos a certeza
Cristo está entre nós. Ele vive, Ele está presente. E esse foi o final feliz da primeira Páscoa de portas trancadas. E esse é o final feliz, pela fé em Cristo que nós temos, de que também assim, essa segunda Páscoa de portas trancadas, terá sim um desfecho melhor, um desfecho feliz. Começamos triste, mas terminaremos alegres, porque se Cristo se faz presente em nossas vidas, e com Jesus ao meu lado, podemos todas as coisas. Cristo é vencedor, e com Ele também nós seremos vencedores. Que o nosso Deus alimente esta fé em nossos corações, que possamos nós também contar esta história aos nossos filhos, aos nossos netos, e quem sabe até aos nossos bisnetos, falando dessa primeira Páscoa de portas trancadas, e de como tudo começou triste e terminou bem, terminou com um final feliz. Deus abençoe, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.